Proibiram-nos de entrar no estádio, porque os diretores do Fluminense achavam que, nos programas de esportes que fazíamos durante a semana, enaltecíamos mais o Flamengo e o Juventude, deixando o Fluminense mais ou menos na lanterna. Irritaram-se e reclamaram para o Nestor Risso, mas os programas continuaram. Então eles acharam que aquilo era um desaforo e disseram: no nosso estádio vocês não entram. O Fluminense era o sucessor do Eberle e o presidente era o irmão do Paulo Bellini, o Luiz Bellini. Esse é um dos relatos que está presente aqui no livro Rádio Caxias 70 anos, Voz e Identidade, obra recentemente lançada aqui durante a última Feira do Livro de Caxias do Sul, a 33ª edição, pelo jornalista e escritor Marcos Kirst, que nos brinda com a sua presença. Kirst, uma honra tê-lo conosco. Pelo menos uma vez por ano, tu vens ao Café com Letras, à TV Câmara. É verdade. Uma honra minha sempre estar aqui conversando com vocês, esse espaço que a TV Câmara dá, tão importante para resgatar o trabalho literário que vem sendo feito em Caxias do Sul. Sempre uma honra vir aqui conversar com os telespectadores da TV Câmara. Essa entonação que eu dei aqui no relato pega exatamente uma divergência que houve entre clubes locais aqui de Caxias do Sul. O Fluminense que eu referia não é o Fluminense lá do Rio de Janeiro, é o Fluminense do Eberle, que se dizia. No caso aqui, o Fluminense é o antigo Grêmio Atlético Eberle. E aí eu vou pedir que o pessoal pegue a imagem, que aqui foi fantástico. Proibiram, então, a entrada da equipe de transmissão da Rádio Caxias no estádio. E aqui está, ó, a época, a transmissão feita de cima de uma residência na rua Dom José Baré, em 19 de setembro de 1948. Na imagem, da esquerda para a direita, Jimmy Rodrigues, Oswaldo de Assis, depois apelidado de Voz de Veludo, e Nestor Golo. E essa casa de onde eles, então, utilizaram para acompanhar o jogo e daí fazer a transmissão, situava-se exato. Nós estamos aqui no segundo subsolo do Legislativo Caxiense, era no prédio ao lado, onde hoje se encontra situado o Centro Administrativo de Caxias do Sul. Ali acontecia esse jogo. No estádio chamado, na época, Colina Fantasma. Nós estamos ao lado da Colina Fantasma. Ao lado da Colina Fantasma. Por coincidência. Né? E ali, então, eles tiveram que gravar, fazer a transmissão de cima de uma casa. Essa história é fantástica. Essa história é fantástica. É uma das grandes histórias que estão guardadas dentro desse acervo de 70 anos de história de um veículo de comunicação como a Rádio Caxias, né? E uma das nossas dificuldades ao fazermos esse livro foi justamente conseguir selecionar quais histórias entrariam dentro, porque muita coisa interessante e semelhante, óbvio que teve que ficar de fora, né? Mas essa história é bem representativa, porque mostra 2 anos recém depois de fundada a Rádio Caxias, quer dizer, 1948, a rádio foi fundada em 46, percebe-se por isso que a atuação, a inserção e a importância do trabalho da Rádio Caxias já era tão importante e significativo a ponto de um dos clubes de futebol local da cidade, na época, reclamar que a rádio, na visão deles, não estava dando o espaço que eles imaginavam, né? Isso acontece até hoje, né? A gente que é da imprensa sabe, né? E que faz parte da paixão do futebol, etc. A rádio dá mais para ele. Isso é normal. Mas a gente percebe que isso, já no segundo ano de existência da rádio, a rádio já era tão importante e significativa a ponto do clube achar que merecia mais espaço, né? Claro, quem vai ler o livro vai saber a história toda, mas também tem um fato curioso aí, que retrata essa época romântica da rádio, né, em que, frente a uma dificuldade dessas, quer dizer, a direção do Fluminense barra a entrada dos profissionais da Rádio Caxias no seu estádio, aqui na Colina Fantasma. Sempre é advertido que é o Fluminense Eberle, não o Fluminense do Rio. Eberle, não do Rio de Janeiro, time local, né? Sim. E mesmo tendo sido barrados, eles encontram uma forma criativa de não privar o seu público ouvinte da narração daquela partida contra o Juventude, que era importante. O que eles fazem? Eles entram em contato com o dono de uma casa ao lado, né? E armam todo a sua estrutura, né? Eles têm que puxar fios de telefone na época, estamos falando de 1948, se encarapitam em cima do telhado e a partir dali conseguem ver o jogo e transmitir. Interessante que os diretores, ao verem que os repórteres, né, Nestor Golo, Jimmy Rodrigues, quer dizer, grandes nomes do radiojornalismo, estão em cima daquele telhado,
e passam a usar grandes espelhos para tentar refletir a luz do sol neles, para que eles não vissem, né? Mas São Pedro devia estar a favor, que nubla a cidade e eles conseguem ver o jogo e transmitir, né? Então, são episódios assim que demonstram que, desde a sua origem, inclusive, a Rádio Caxias vem mantendo vivo o DNA ao qual ela se propõe quando surge, né? Que é de ser uma emissora de rádio intimamente focada e ligada nas questões de Caxias do Sul, especialmente o esporte, o que ela vem fazendo desde então até os dias de hoje. Até pouco tempo era a única rádio, em dados momentos foi a única rádio que transmitiu continuamente a dupla Caju. A Rádio São Francisco fazia, parou um tempo e retomou, né? Retomou, Então, porque, claro, sempre há a análise de audiência, o torcedor local, que se identifica mesmo com Juventude ou a Ser Caxias, quer acompanhar na programação quer. O dia a dia da dupla Caju, não só os jogos, né? O noticiário. Exatamente. Enfim, tudo, e isso quebra um tabu também que existe, né? Que as pessoas costumam, às vezes, no nosso estado dizer, não, todo mundo é Grêmio e Inter e daí também tem como segundo time o time da sua cidade. Isso não é verdade aqui em Caxias do Sul. As pessoas aqui são juventudistas, são Caxias, né? Eventualmente até podem ter como segunda opção, então, o time da capital. Mas se percebe desde o começo que essa relação dos caxienses com os seus clubes de futebol, ela é visceral, né? Ela é plena de paixão, né? E a Rádio Caxias percebeu isso. Percebeu isso não só na questão do esporte, desde a sua origem, como percebeu essa necessidade de dar voz aos caxienses, né, para aquilo que os caxienses faziam e transmitir isso para os ouvintes pelos próprios caxienses. Por isso que a gente optou até pelo título do livro, Voz, né, que é isso, e Identidade, porque a partir do momento em que a comunidade tem voz e ouve a sua própria voz, essa voz significando o que fazemos, como fazemos, discutir os nossos assuntos, as nossas necessidades, nossas bandeiras, a partir disso a identidade vai se consolidando. E a Rádio Caxias, enquanto veículo de comunicação, ela ao longo desses 70 anos, ela, desde o começo até hoje, vem realmente proporcionando isso e comprometida com isso, né? Por isso que faz ela ser um veículo de comunicação, mesmo nos dias de hoje, ainda tão relevante. Na largada do livro, tu apresentas uma trinca de nomes que seriam, assim, a raiz propulsora da Rádio Caxias, dentre os quais, com um pouco mais de ênfase, o Joaquim Pedro Lisboa, descendente de português, de uma família do Rio Pardo, que se estabeleceu, do Vale do Rio Pardo, né? Isso, que se estabeleceu aqui em Caxias do Sul, e inclusive foi o criador da Festa da Uva, a primeira feira de uvas oficial e tal. 1931. Nos anos 30, exatamente. E aqui no final do livro nós temos os proprietários atuais, né? Os descendentes de Joaquim Pedro Lisboa, Guilherme D'Ambrosio Triquês, atual diretor, e seu pai, Paulo Triquês. Como é que funciona esse protagonismo dos grandes nomes da mídia? Se criou ao longo do século XX, notadamente, pelo menos assim, até a metade, mais algumas décadas posterior, mas depois nos anos 80 essas figuras vão perdendo força. Dos grandes barões da imprensa, ou os publishers, que eram aquelas figuras que, para além de ser donos de um grupo de comunicação, de uma emissora, exerciam influência política e econômica. Como é que tu observas hoje, quando é guardado aqui um espaço no livro para a família Triquês, que é proprietária da rádio, que protagonismo hoje esses grandes proprietários de veículos de comunicação ainda têm no cenário social? Eu acho que isso vem mudando e acompanhando a própria mudança da sociedade ao longo das décadas, né? O tempo dos barões da comunicação passou faz tempo. Chateaubriand, né? E vários outros locais mesmo, Caldas Júnior, né? Sirotsky, etc. Então, esse protagonismo que de fato existia e era fundamental décadas atrás, até para que as coisas acontecessem, né?
hoje em dia ele se dilui nos tempos de hoje, né? Nós temos essas plataformas digitais especialmente, em que ninguém mais hoje é detentor sozinho do poder e do saber. Isso não existe mais. O acesso à informação e o saber está completamente amplificado hoje em dia, né? Décadas atrás isso era diferente, né? Os proprietários de veículos de comunicação que criavam grandes conglomerados, incluindo jornais, rádios e depois, logo no começo da televisão, não existia internet, então realmente esse poder maior de protagonismo social era mais concentrado. Hoje isso se dilui bastante, então você não tem mais esses nomes, né, que são referência. O importante hoje em dia é que as empresas, os veículos de comunicação consigam se modernizar e acompanhar o dia a dia para que possam ser eles essas referências, né? Então, claro, lá na década de 40, a gente tem esse trio que tu falaste aí, Joaquim Pedro Lisboa, Luiz Napolitano e Arnaldo Balvé. O Balvé que nós citamos a narração ali. Isso, né? O Arnaldo Balvé, que se une, né, para dotar Caxias do Sul de uma emissora local de rádio. Isso foi fundamental naquela época, até porque a gente percebe, eu pesquisando para fazer o livro, né, até eu coloco no livro essa observação, Caxias, desde a sua origem, sempre foi uma cidade pioneira, uma cidade pujante, uma cidade à frente, né, e sempre sintonizada com as evoluções do seu tempo. E a comunidade caxiense, ela se ressentia muito, né, ao longo dos anos 30 e começo dos anos 40, não possuía ainda uma emissora local de rádio, ficando para trás, né, da capital e de outras cidades do interior que já começavam Santa Maria, Pelotas, tu citaste Santa ali, Cruz né? do Sul, né, até esse hiato se deu em função da Segunda Guerra Mundial, quer dizer, até 1945 o governo federal não deu concessões de rádio, claro, é uma questão de segurança nacional, isso estava tudo dentro desse pacote. E imediatamente depois do fim da guerra, 46, a rádio acontece, então Caxias do Sul ansiava por isso. Então, esses três homens de visão da época se unem para atender a uma necessidade que Caxias do Sul possuía e que responde muito rápido a isso. Rapidamente a Rádio Caxias se transforma em referência, né? E, claro, com o passar dos anos, né, esses três sócios, eles vão morrendo, né? A rádio fica nas mãos do seu Balvé, que também falece, o seu filho dá sequência ao conglomerado que era das emissoras reunidas. A Rádio Caxias do Sul pertencia ao conglomerado de 5 emissoras do interior do Balvé, emissoras reunidas. E nos anos 80, né, em 1988, o neto do Joaquim Pedro Lisboa, empresário aqui de Caxias do Sul, Paulo Triquez, decide formar o sistema Trídio de comunicação, né? E dentro desse projeto longo, ele adquire a Rádio Caxias novamente, ela passa a estar chamada STC. STC. Passa a estar sob o guarda-chuva da família Triquez novamente, né? Quer dizer, descendentes de um dos fundadores, Joaquim Pedro Lisboa. Então, claro, isso nos anos 80, né? No final dos anos 80. Então, já entrando dentro desse processo moderno, né? Em que não há mais os barões da imprensa. Há, sim, essa preocupação da profissionalização constante, né? E a Rádio Caxias, no meu ver, vem conseguindo dar esses passos, inclusive, de estar sintonizada com as mudanças que se fazem necessárias quando surgem plataformas novas como a internet, né? Então, e aquele velho discurso que se dava, quando surgiu o rádio, o jornal impresso iria morrer, quando surgiu a televisão, o rádio iria morrer. Não, surgem as novas mídias, as novas plataformas, e esses outros veículos vão se acomodando e absorvendo aquilo que podem trazer para si a partir das novas plataformas. Acho que a rádio faz isso muito bem. Sim, a Caxias, a exemplo de outras emissoras, você pode escutar pela TV a cabo, pela internet. Você pode escutar a Rádio Caxias ao vivo hoje no Japão. Ao vivo e em tempo real, em função da internet. E dá aquele senso de pertencimento para quem está fora, né? Mas, com certeza. E ao lado disso, é uma discussão jornalística que a gente tem o tempo todo, né? Claro, com o acesso às redes sociais, com a internet, com o 3G, né? As pessoas estão no mundo, estão por aí com seus aparelhos de celular, seus smartphones, etc. E onde quer que a notícia aconteça, você tem pessoas que estão ali que não são necessariamente jornalistas, né? São as pessoas, os cidadãos comuns,
estão ao lado da notícia, né? Na Europa acontece um atentado em qualquer lugar, as pessoas já estão com seus celulares filmando, mostrando isso e postando nas redes sociais. Então você tem acesso ao fato muito rapidamente, mas não tem acesso à informação, à notícia. A notícia é a depuração disso tudo. Ou a interpretação, tirando né? Que aquilo aí surgem que os comentaristas. Tirando aquilo que é especulação, que é boato. Isso continua sendo prioridade das empresas de jornalismo e dos jornalistas, né, que vão saber analisar isso tudo e trazer a informação apurada para o público. Então, por isso, a relevância dos veículos de comunicação é muito importante. O jornalista e as empresas de jornalismo continuam sendo as curadoras da informação com credibilidade. Isso é muito importante ressaltar. Enquanto tu comentavas, eu tentava recuperar algumas das fotos, eu vou pedir que a nossa equipe pegue, porque essa aqui é emblemática. Registro histórico dos irmãos Bertucci durante a apresentação no auditório Arnaldo Balvê da Rádio Caxias, ou seja, um auditório próprio da rádio, em que se faziam as apresentações ali e os irmãos Bertucci eram muito assíduos, né, nessa programação da Rádio Caxias. Eu lembro que agora, por exemplo, o Adelar Bertucci, recentemente falecido em Curitiba, no Paraná, né? Sim, ele e morava foi lá. um ícone aqui. O irmão dele já tinha morrido antes, o Oneide Bertucci, que dá nome à comenda máxima do Legislativo Caxiense da Semana Farroupilha. E o Adelar, que também foi presidente da Câmara, né? Isso mesmo, foi vereador. Então, quer dizer, foi vereador, presidente da Câmara, e aqui ele fazia parte da programação da Rádio Caxias, e também muito do sucesso da Rádio Caxias está acreditado ao período em que o Adelar gravava no auditório ao vivo. A dupla. Na verdade, isso tudo se entrelaça. Isso que é interessante fazer esse tipo de resgate, porque a origem, praticamente, da dupla, a famosa Irmãos Bertucci, que daí se tornou uma coisa maluca, porque embora sejam dois Oneide e Adelar, as pessoas dizem os Irmãos Bertucci como se fosse uma pessoa, né? Como se fosse uma entidade só. Mas eles começam a ganhar cancha, digamos assim, justamente no programa Venha Pra Cancha Amigo, que é de tradicionalismo, né, dentro da Rádio Caxias. Então, eles passam a amplificar o seu público a partir da participação deles na rádio. Isso se entrelaça. A rádio ganha um público ouvinte maior e os irmãos Bertucci amplificam o seu público dentro da nossa região. E aí eles vão para o mundo, o resto é história, né? Mas é muito interessante também isso tudo dentro dessa figura que é o Joaquim Pedro Lisboa, né? Porque ele estava envolvido desde os anos 30 aqui em Caxias do Sul na criação da primeira edição da Festa da Uva, né, que foi um sucesso, e depois ele acompanha a segunda, a terceira, e as festas da uva também param durante o período da Segunda Guerra Mundial, que vai de 39 a 45. E ganha uma nova periodicidade, né? Claro. Né? Mas durante esse hiato de 39 a 45, forçado pela Segunda Guerra Mundial, que também traz seus reflexos para o Brasil, né? A Festa da Uva para e ao final da festa, quer dizer, ao final da guerra, 46, já temos a Rádio Caxias por incentivo também do Joaquim Pedro Lisboa, que via a importância de ter uma rádio também para fomentar a retomada da Festa da Uva. Ele teve um protagonismo político muito pesado no pleito pela concessão, né? Como tu disseste antes, não era tão simples conseguir Nem isso. um pouco, ele já vem pleiteando Até hoje desde é difícil, antes. né? Até hoje, ele já vem pleiteando desde antes. Mas, e também o Joaquim Pedro Lisboa, ele está inserido diretamente na criação do primeiro CTG de Caxias do Sul, ou seja, também dentro do movimento tradicionalista, que não é por menos, então, que dentro da rádio nós temos desde o começo o Venha Pra Cancha Amigo, né? E trazendo os irmãos Bertucci, ou seja, o tempo todo esse visionário percebendo como dar voz à identidade local. E hoje Caxias é a capital mundial de CTGs com o maior número de centros de tradições gaúchas. Mais do que Porto Alegre. Mais do que Porto Alegre. Então, essas figuras de visão assim aparecem sazonalmente, são muito importantes, né? E deixam esse legado, né, da sua obra aqui para a gente. E ao pesquisar, esse livro levou 3 anos trabalhando, ao fazer as pesquisas e ao ter acesso ao banco de memória da própria Rádio Caxias, com as suas entrevistas guardadas com essas figuras todas, né, eu fui percebendo o quanto a Rádio Caxias, enquanto veículo de comunicação, se mesclou, dando voz e acompanhando as bandeiras da comunidade,
né, a construção do monumento ao imigrante, o traçado da BR-116, a festa da uva, o esporte local, etc. E como, pelo fato de retratar isso, né, jornalisticamente retratar o cotidiano, como a emissora passa a ser também protagonista da história. Né? Porque se não desse voz, talvez essas bandeiras não tivessem tido o fim positivo que elas conseguiram ter. Mas Exatamente. então a Rádio Caxias passa a ser também um agente histórico, um agente protagonista. Aí vai na linha do que eu tinha te perguntado, protagonismo da rádio do ponto de vista social. Ou seja, pode não ter daqui a pouco um barão da imprensa, Mas a empresa mas foi continua. uma das molas propulsoras para daqui a pouco uma estrada ou Absoluto. uma conquista econômica. Isso é interessante. Exato. Como nós sempre fizemos aqui, Marcos Kirst, vamos dar um tempo na nossa conversa e chamar então as dicas do autor. Roda a vinheta aí. Então, nas dicas do autor, vamos te pedir, Marcos Kirst, jornalista, escritor, que é nosso convidado desta semana, aqui com o livro Rádio Caxias, 70 anos, Voz e Identidade, que tu compartilhes com quem está nos acompanhando neste momento. Autores, pode ser clássicos, lançamentos, fica a teu critério, títulos e autores. Vou dar algumas dicas de leitura de literatura. Eu acho que tem alguns autores que às vezes são esquecidos, né, e tem que ser lembrados. Um grande livro que eu sempre retomo a leitura se chama Avalovara, do escritor brasileiro Osman Lins, falecido nos anos 70. É um autor fantástico, escreve muito bem. Esse livro merece ser lido, relido e rebuscado, né, provavelmente nos sebos. É uma grande dica. Autores locais, nós temos grandes escritores formatados aqui na Serra Gaúcha. Né, tu sabe disso, tu vem entrevistando pessoas aqui. Toda semana. Mas um recentemente falecido, infelizmente, que é Flávio Luiz Ferrarini, né, de Flores da Cunha. Tem um livro dele, que é um pequeno livrinho, eu digo que é uma pérola de literatura, chama-se Vidas Minúsculas de Vila Faconda. Ele cria essa cidadezinha fictícia, Vila Faconda, e nela faz pequenas biografias de seus habitantes, as suas vidas minúsculas. Flávio Ferrarini era um grande criador de novas metáforas linguísticas. Então é um texto saboroso de gente nossa daqui da Serra. Me permite mais um, que é o livro que se chama A Voz e a Palavra. É uma compilação de crônicas escritas pelo saudoso cronista Jimmy Rodrigues, né, que dá nome a esta sala em que aqui estamos. Exatamente. Né, e é citado e abordado como um dos radialistas importantes do livro aqui. A Voz e a Palavra é uma compilação de crônicas saborosíssimas feitas pelo seu Jimmy, crônicas sociais, políticas, que essa curadoria dos textos foi feita por mim, né, no ano de 2009, editado pela editora Belas Letras, aqui de Caxias do Sul, também merece ser revisitado. Então, ficam essas dicas aí para saborear boas leituras. Marcos, nós estamos na reta final, digamos assim, do Café com Letras. Ainda retomando aqui alguns pontos, dentro do que o tempo nos permitir, de Rádio Caxias, 70 anos, Voz e Identidade. Outra foto emblemática aqui é do que eu citei no início, o Oswaldo de Assis, conhecidíssimo como Voz de Veludo, infelizmente morreu cedo. Ele também motivou uma monografia na área de história por um amigo nosso, grande escritor local, o seu Luiz Carlos Ponzi. Bom. Ele avaliou a presença da figura de um negro na programação radiofônica local, exatamente fazendo um contraste que de forma costumeira, é raro encontrar negros na programação de imprensa. Isso se repete até hoje, não são muitos os nomes, e ele conseguiu um grande protagonismo como apresentador de rádio. Sim. E tu recuperas pontos aqui da monografia do seu Ponzi e amplia alguns pontos a partir dessa recuperação historiográfica. O que tu tens a contar aí do Oswaldo de Assis, o Voz de Veludo? Eu acho que é um dos grandes méritos do livro, inclusive, ter chegado às nossas mãos essa monografia feita pelo historiador Ponzi, né, que foi por um trabalho de conclusão de tese dele, de formação na área universitária, da história, né? Na área da história, que dificilmente viria a público se ele não editasse um livro sobre isso. Ele não fez
a gente dá todo o crédito. E era importante resgatar realmente, né, porque o Oswaldo de Assis foi um grande radialista, tinha uma voz marcante mesmo, né, a voz de Veludo não era para menos, ele era ouvido por toda Caxias do Sul e toda a região, e se impunha pela competência e pela qualidade, ombreando aos grandes nomes da época do rádio, como Nestor Golo, o próprio Jimmy Rodrigues e Dante Andrés, posteriormente, e tantos outros, né? Todos esses nomes com amplo destaque aqui no livro. Então, esse é um fator interessante também. Daqui a pouco o sujeito, além da história da própria Rádio Caxias, pode conhecer aqui os grandes personagens da história da imprensa como um todo em Caxias do Sul. Né? E isso é bem sintomático. Quer dizer, era um profissional, quer dizer, negro, trabalhando com competência inserido dentro da comunidade caxiense, que a gente sabe que pela sua origem, sua formação, né, tem os imigrantes italianos, especialmente, né, europeus, mas que comprova essa tese, essa realidade óbvia, né, que as pessoas têm que se inserir e se impor na sociedade pela competência, independente de qualquer outro aspecto. E Oswaldo de Assis fazia isso e era reconhecido em função disso, né? Então ele deixa, com a sua morte súbita, ele deixa um hiato muito grande ali dentro da radiofonia caxiense naquela época, e isso a gente procura resgatar e homenagear e colocar o seu devido lugar dentro da história, que é fundamental e importante. Outro ponto que chamou a atenção aqui na leitura do livro, e acredito que quem puder tê-lo em mãos também se interessará, são as radionovelas, né? Que foi um período áureo dos chamados anos de ouro do rádio, que em nível de Brasil nós consideraríamos ali pelos anos 50. Isso. Como a rádio de 46, ela basicamente nasce pegando o início dos anos de ouro dos rádios. Sim. E a radionovela ganha muito espaço aqui, né? Ganha muito espaço. O Joaquim Pedro Lisboa era aficionado por isso, né? Então, desde a origem, a rádio já tem os seus estúdios, né, e já monta um casting, como eles chamavam, um elenco de radioatores daqui de Caxias do Sul, produzindo ao vivo radionovelas à noite, que eram ouvidas, tinham larga audiência, e com textos e roteiros feitos por pessoas daqui também. Então era um produto cultural genuinamente caxiense, que as pessoas escutavam, ouvia, e criava-se ícones, estrelas locais, né? Oswaldo de Assis, inclusive, um desses radioatores. Né? Então, isso é muito bacana. Né? Nós vivemos aqui em Caxias do Sul esse período das radionovelas, porque não havia televisão, né? Então, isso era feito aqui mesmo, produto genuinamente caxiense. Bem, Marcos, eu tinha elencado pelo menos mais umas 2 ou 3 perguntas que ficaram na minha cabeça durante a leitura, mas o tempo está acabando e quando o entrevistado é bom, parece que a entrevista não dura o suficiente. Mas, enfim, quero te agradecer imensamente. Como eu disse, não é só a história da Rádio Caxias que já significa um grande fator de interesse para a comunidade local, mas sim a própria história social e dos grandes nomes da imprensa do nosso município de Caxias do Sul. Então, Rádio Caxias 70 anos, Voz e Identidade, foi a pauta do Café com Letras essa semana. Marcos Kirst, autor do livro, peço que te despeças assim em segundos. Mais uma vez, muito obrigado pelo espaço, e quem se interessar pelo livro, ele pode ser adquirido junto à própria sede da Rádio Caxias, ali no 21º andar do edifício Estrela. Esse dinheiro está sendo revertido para uma causa, isso é importante. Uma causa social, para tratamento de saúde de um funcionário que tem doença de Crohn. Então, toda a verba é direcionada para essa causa. Muito obrigado, e quem comprar, quem adquirir, que tenha uma boa leitura. Bom, a honra foi toda nossa, como sempre. Acabamos de conversar, então, com o escritor Marcos Kirst. Obrigado pela audiência. Até o nosso próximo encontro.